Era uma manhã fria e a mulher estava a caminho do trabalho. Ao passar por um parque, avistou um homem de rua, sentado no banco de uma praça. Ele estava com roupas esfarrapadas, cabelo bagunçado e um olhar distante, mas algo naqueles olhos parecia gritar por ajuda. Ela, uma mulher simples e solidária, não pensou duas vezes. Tirou um pedaço de pão e, com um sorriso, se aproximou do homem. "Aqui, aceite", ela disse, estendendo a comida. O homem, inicialmente surpreso, olhou para ela e hesitou. Era evidente que não estava acostumado com gentilezas. "Muito obrigado, senhora", ele respondeu quase sem acreditar. A mulher, sem esperar mais nada, apenas sorriu e desejou-lhe um bom dia, antes de seguir seu caminho. Esse foi o primeiro encontro deles. Ela não sabia o nome dele, nem sua história. O homem também não sabia nada sobre ela, mas algo os uniu naquele momento. Naquele simples ato de bondade, a mulher não apenas alimentou um homem faminto, ela lhe deu algo que ele nunca havia recebido antes: dignidade. Aquela foi apenas a primeira de muitas visitas diárias que ela faria àquela praça. O homem de rua olhou para o pão que a mulher havia lhe dado e, por um instante, pensou que talvez estivesse sonhando. Ele nunca tinha sido tratado com tanto respeito ou cuidado por ninguém. Em sua vida difícil nas ruas, era comum ser ignorado, tratado com desprezo ou até mesmo desprezado. Mas ela, uma estranha, parecia ver algo além da sua aparência suja e esfarrapada. Com as mãos trêmulas, ele pegou o pão e mordeu um pedaço. Sentiu o gosto da comida, mas, mais importante, sentiu o calor de um gesto humano genuíno, algo que ele não experimentava há muito tempo. Ele levantou os olhos e, por um momento, o olhou como se estivesse tentando descobrir se aquela bondade era real ou apenas uma ilusão. "Obrigado", ele disse, sua voz embargada pela emoção. Ele não sabia o que mais dizer. As palavras pareciam pequenas diante do que ela lhe ofereceu. Ela sorriu e, ao se afastar, lhe disse para cuidar de si mesmo. Não era algo que ele estava acostumado a ouvir. Para ele, aquela frase foi como um farol de esperança, uma pequena luz na escuridão que o cercava. A mulher passou a visitar o homem todos os dias. Cada manhã, antes de seguir para o trabalho, ela o encontrava na praça. Ele estava sempre lá, no mesmo banco, com uma expressão cansada, mas sempre agradecido pelas suas visitas. No começo, ela só lhe trazia pão e água, mas com o tempo começou a perceber que ele estava mais animado. Talvez aquele pequeno gesto tivesse feito mais do que alimentá-lo fisicamente. Ela começou a conversar com ele durante os encontros. Descobriu que seu nome era José, um homem que havia perdido tudo o que tinha e que, por um erro de destino, acabou morando nas ruas. José falava pouco sobre o passado, sempre mudando de assunto quando ela tentava perguntar mais. Mas, de alguma forma, ela sentia que ele confiava nela. Ele começou a se animar mais quando a via, como se ela fosse a única pessoa que o enxergava, que não o julgava. A mulher, por sua vez, sentiu uma conexão profunda com ele, uma empatia que não podia explicar. Ela sentia que algo estava prestes a mudar na vida de José, algo além das simples refeições que ela lhe oferecia todos os dias. Com o passar dos meses, a mulher começou a se perguntar sobre o passado de José. Ele nunca falava muito sobre o que o havia levado até aquela situação, mas em suas conversas casuais surgiam pistas soltas. Ela sabia que ele não queria abrir os velhos ferimentos, mas ela sentia que havia mais por trás de seus olhos tristes. O mistério o tornava ainda mais intrigante. Em suas manhãs juntos, ela não só alimentava o homem, mas começava a tentar descobrir mais sobre ele. Às vezes perguntava sobre seus hobbies, sobre o que ele costumava fazer antes de perder tudo. Mas, invariavelmente, ele se esquivava, dizendo que o passado já não importava mais. Ele não queria voltar ao que tinha sido. O mais estranho para ela era a sensação de que ele não era um homem qualquer. Não parecia se encaixar no perfil típico dos mendigos de rua.
Ele tinha algo em sua postura, no jeito como falava, que indicava que ele havia sido alguém importante. Ela sentia que ele estava apenas aguardando o momento certo para revelar quem realmente era. Era um dia comum quando a mulher estava em casa, preparando o jantar, quando o telefone tocou. Ao atender, ela ouviu uma voz familiar, mas com um tom sério. Oi, é o José. Eu preciso conversar com você. A mulher, surpresa, perguntou o que havia acontecido. Ele disse que estava na porta de sua casa esperando por ela. Ao sair para ver o que ele queria, ela ficou estupefata ao vê-lo. O homem que costumava encontrar todos os dias na praça, vestindo roupas sujas e um semblante abatido, agora estava impecavelmente vestido com um terno caro, o cabelo bem arrumado e uma postura totalmente diferente. A mulher não pôde esconder a surpresa. Ele a olhou com um sorriso discreto e disse: Eu sabia que você se lembraria de mim. Ela, sem palavras, apenas o encarou por alguns segundos, sem saber o que pensar. José parecia tão diferente, tão transformado. O que aconteceu? Por que ele estava ali, com um terno tão caro? Ele, então, a convidou para entrar e contou que sua vida tinha dado uma virada inesperada. O homem que ela ajudou estava de volta, mas agora era outra pessoa. Quando a mulher abriu a porta de sua casa, nunca imaginou que o homem que ela havia ajudado com tanto carinho nas ruas seria quem estava ali diante dela, vestido com um terno tão caro. A surpresa foi imensa. Ela ficou sem palavras por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. José, com um olhar calmo, sorriu levemente e, ao perceber a confusão dela, disse: Eu sabia que você me reconheceria. Ele estava tão diferente, mas ainda era ele. Ou seria? Ela pensou. Eu não sei o que dizer, a mulher respondeu ainda em choque. José, com uma expressão séria, explicou: Eu não sou o que você pensava, mas eu sou o homem que você ajudou. Não foi por acaso que você me viu naquele banco. A sua bondade mudou minha vida. Ele então a convidou a entrar, pedindo para que ela não se preocupasse. A mulher, ainda desconcertada, sentou-se com ele, ouvindo-o atentamente. Ele parecia tão diferente, mas ao mesmo tempo, seu jeito de falar e olhar era familiar. José começou a contar sua história, e aos poucos as peças começaram a se encaixar. Ele havia voltado agora não apenas para agradecer, mas para mostrar o quanto ele havia mudado. José, com um olhar calmo, começou a explicar o que havia acontecido com ele. Eu não era sempre assim. Eu tive uma vida boa, com tudo o que alguém poderia desejar. Tinha uma carreira, uma família, amigos. Mas por uma série de eventos, eu acabei perdendo tudo. Meus negócios faliram e, com isso, perdi a minha casa, minha esposa e tudo o que construí. Me vi sozinho e sem direção. A mulher escutava atentamente, completamente envolvida na história de José. Ele continuava. Eu fui para as ruas, sem saber para onde ir, sem forças para recomeçar. Mas algo em você me deu esperança. Algo que eu não sentia há muito tempo. José fez uma pausa, respirando fundo, como se tentasse organizar os pensamentos. Quando você me deu aquele pão, algo em mim mudou. Era como se o mundo estivesse me oferecendo uma segunda chance. A mulher, tocada, perguntou como ele havia mudado tanto. José sorriu e disse: Eu não desisti. Comecei a trabalhar de novo, a procurar uma nova vida. Aos poucos, as coisas começaram a melhorar. O terno que José usava agora era mais do que uma roupa. Ele sabia que, ao mostrá-lo, estava também mostrando a transformação de sua vida. Eu comprei isso com o meu primeiro salário depois de recuperar o que perdi. Foi simbólico para mim. Eu queria que você soubesse que sua ajuda não foi em vão, explicou José, olhando para o terno com um sorriso nostálgico. A mulher o olhou com carinho, sentindo o peso emocional daquele momento. José continuou. Quando você me ajudou, eu estava em um ponto tão baixo que achei que nunca mais conseguiria sair. Mas você me deu algo que ninguém mais me deu: confiança. Eu me senti visto, não como um mendigo, mas como uma pessoa.
E esse simples gesto foi o ponto de virada para tudo o que aconteceu depois. Ele puxou uma cadeira para ela e pediu que se sentasse, enquanto ele continuava a contar sua trajetória de recuperação. Eu comecei a economizar, a procurar um trabalho, e com o tempo, as portas começaram a se abrir. Esse terno, para mim, é mais do que uma roupa. Ele é a prova de que é possível recomeçar, não importa o quão difícil seja o caminho. Enquanto José falava, a mulher não conseguia deixar de pensar em como ele parecia ser alguém muito mais do que um simples homem que perdeu tudo. Ela o observava atentamente, tentando compreender a essência dele. Ele parecia ter um brilho nos olhos, como se tivesse muito mais a oferecer, mas evitava falar sobre o seu passado. Eu sei que você deve estar se perguntando como eu cheguei até aqui. Não foi fácil. E eu sei que sempre terei de lidar com as cicatrizes do que vivi. Mas o passado não define quem somos, certo? José disse com uma sinceridade que tocou profundamente a mulher. Ela, curiosa, perguntou mais sobre sua vida antes das ruas, sobre os tempos felizes e os motivos que o haviam levado até aquela situação. José hesitou, mas finalmente revelou. Eu era um empresário de sucesso. Tinha tudo. Mas quando a crise chegou, tudo se desfez. Perdi minha fortuna, minha família e acabei sozinho. Eu fiquei tão destruído que preferi sumir das vistas de todos. Fui parar nas ruas, esperando que o tempo apagasse minhas dores. O homem parecia carregar uma tristeza profunda, mas também uma força impressionante. Ele havia superado o que parecia insuperável. José, após revelar um pouco mais de sua história, olhou para a mulher com um sorriso suave, mas carregado de emoção. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Você não me conhecia, não sabia nada sobre mim, mas mesmo assim me deu o que eu mais precisava naqueles dias: humanidade e respeito. A mulher, tocada, segurou sua mão por um momento, sentindo a força das palavras dele. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Acreditei que você merecia ser tratado com dignidade, mas eu não sabia que isso mudaria tanto a sua vida. José balançou a cabeça, ainda com um sorriso sincero. Você não entende o impacto que o simples ato de bondade teve. Você me ajudou a reencontrar minha autoestima, a acreditar que eu poderia recomeçar. E foi isso que fez toda a diferença. A mulher ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras de José. Às vezes, pequenos gestos de bondade podem ter um poder imenso, muito além do que imaginamos. Ela sentiu uma alegria imensa por ter sido a pessoa que, sem saber, havia dado a ele a chance de reconstruir sua vida. Após uma longa conversa, José fez uma pausa, como se estivesse refletindo sobre o próximo passo. Ele a olhou nos olhos e disse, com uma sinceridade que tocou profundamente a mulher: eu não sei como agradecer por tudo o que você fez por mim, mas eu quero fazer algo para que você saiba o quanto você mudou a minha vida. Por isso, quero lhe oferecer uma oportunidade. A mulher olhou para ele, curiosa, sem entender muito bem o que ele queria dizer. José continuou: eu recomecei minha vida e agora tenho um negócio. Eu abri uma empresa e as coisas estão indo bem. Quero que você faça parte disso, como minha parceira. A mulher, surpresa, tentou entender o que ele estava propondo. Você quer que eu trabalhe com você? Mas eu não tenho experiência em negócios, ela disse, sem saber se seria capaz de lidar com algo tão grande. José sorriu e respondeu: eu sei que você pode e não precisa de experiência. O que você tem é algo que eu valorizo muito: o coração, sua bondade, seu jeito de cuidar das pessoas. Isso é o que o meu negócio precisa. Ele a convidou para começar uma nova fase, não apenas como amiga, mas como parte da sua vida profissional. O tempo passou e a mulher, apesar de sua hesitação inicial, decidiu aceitar a proposta de José. Ela começou a trabalhar na empresa dele, que estava crescendo rapidamente. No início, ela se sentia insegura, sem saber exatamente como contribuir para o sucesso do negócio. Mas, com o apoio de José e a confiança dele em suas habilidades, ela começou a se adaptar.
À medida que os meses passavam, a mulher se deu conta de que aquele não era apenas um trabalho, mas uma oportunidade de recomeço. Ela aprendeu a lidar com os desafios do ambiente corporativo e a aplicar suas habilidades em novas áreas. José a orientava, mas sempre a incentivava a confiar em seu próprio instinto. Ele acreditava nela, de uma forma que ela nunca havia imaginado. Ela também percebeu que a amizade deles se tornava cada vez mais forte. O homem que um dia ela conheceu nas ruas, agora estava ao seu lado como parceiro, como alguém que compartilhou uma jornada de superação. Ela sentia que a vida dela havia mudado para sempre e tudo começara com um simples gesto de bondade. A mulher agora olhava para sua nova vida com uma sensação de gratidão. Ela nunca imaginou que uma decisão tão simples, ajudar um homem de rua, a levaria tão longe. Trabalhando ao lado de José, ela percebeu que a verdadeira riqueza não estava apenas no dinheiro, mas nas experiências e conexões que ela havia feito. Sua vida profissional prosperava, mas sua vida pessoal também se transformava. José, por sua vez, estava extremamente feliz com o progresso dela. Ele via nela o reflexo de tudo o que ele acreditava, que a bondade verdadeira pode transformar vidas. Eles não eram mais apenas chefe e funcionária, eram parceiros, amigos que tinham crescido juntos, superado desafios juntos. Ele a ensinou a lidar com negócios e, ao mesmo tempo, ela o ajudou a não se esquecer das suas raízes, da humildade que o levou até onde estava. Às vezes, eles se sentavam juntos e lembravam dos primeiros dias, quando ela o encontrou nas ruas. O contraste entre aquele José sem esperança e o José agora, com uma nova vida, era algo que ambos nunca esqueceriam. Em um fim de tarde, enquanto trabalhavam na empresa, a mulher se sentou por um momento, observando tudo o que havia conquistado. Ela pensava no quanto sua vida havia mudado desde o primeiro encontro com José. Naquele momento, ela refletiu sobre a verdadeira força de um ato de bondade. Eu nunca imaginei que algo tão simples pudesse transformar tanto a minha vida, ela pensou. Ela se lembrou do olhar de José quando ele a encontrou pela primeira vez com um semblante abatido, perdido. Mas ao estender a mão a ele, ela não apenas o alimentou fisicamente, mas também lhe deu algo muito maior: esperança. Ela percebeu que muitas vezes o que a vida realmente precisa não são grandes gestos, mas pequenos momentos de empatia e amor. A bondade, embora simples, é uma força transformadora. A mulher sorriu, grata por ter sido a mudança na vida de alguém e também por ter mudado a sua própria vida de forma tão profunda. Ela pensou: nunca subestime o poder de uma boa ação. Às vezes, ela pode ser o começo de algo muito maior. O tempo passou e a mulher agora estava não apenas à frente da sua vida profissional, mas também à frente de suas próprias crenças. Ela sabia que, se tivesse mantido a dúvida, se não tivesse estendido a mão a José, ela jamais teria experimentado o poder de uma verdadeira mudança. Ela continuava a visitar a praça onde tudo começou, mas agora com um olhar diferente. Não mais como aquela mulher que encontrou um homem perdido, mas como alguém que, com pequenas ações, ajudou a transformar uma vida. E com isso, sua própria vida se transformou também. José, que já não era mais um homem perdido nas ruas, agora estava ao lado dela, ajudando-a em sua nova jornada. Juntos, eles espalhavam o que aprenderam, que a bondade é uma semente que, quando plantada, pode crescer e transformar não só uma vida, mas muitas. A história de José e da mulher mostra o poder transformador de um simples ato de bondade. Ao estender a mão para alguém em necessidade, ela não só mudou a vida dele, mas também a sua própria, provando que, às vezes, um pequeno gesto de empatia pode levar a uma verdadeira revolução pessoal. Juntos, eles provaram que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas e na capacidade de recomeçar, independentemente das circunstâncias. Se essa história te tocou
e fez você refletir sobre o poder de um simples gesto, inscreva-se no canal. E que tal espalhar essa mesma bondade ao seu redor? Muitas vezes, o que alguém mais precisa é de um pequeno apoio para transformar sua vida. Ajude, inspire e compartilhe esse vídeo. Juntos podemos criar uma corrente de transformação. Não subestime o impacto que um simples ato de generosidade pode ter. Você pode ser a mudança na vida de alguém, assim como foi na vida de José. Dê o primeiro passo agora e veja como a reciprocidade pode mudar tudo.